Levante sua Bíblia mais alto se você puder. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo em Lucas. O tema da nossa ministração nessa noite é o tema Tente Outra Vez. Você lembrou de uma música, não precisa cantá-la. Eu sei que vocês pensaram na música, gente. Tente outra vez. Deixa aberto aí no livro de Lucas, a gente já vai ler o texto. Meus irmãos, é muito comum a gente fazer de vez em quando uma retrospectiva do que Deus tem feito, uma retrospectiva do que nós temos feito também com a nossa vida. Geralmente a gente faz essas retrospectivas no final do ano, vai iniciar um novo ano, a gente fica pensando, não, a gente faz planos e a gente começa a pensar o que pode melhorar, o que foi bom, o que foi ruim. Quando você faz aniversário, igual ontem eu fiz aniversário, e pensei muito, foi um dia que nós ficamos em casa, optei por ficar em casa, dando uma descansada nesse ritmo frenético. E aí me fez pensar também no que, nos meus 31 anos, o que eu fiz, o que foi bom, o que foi ruim. E nós temos a oportunidade de vamos viver agora o segundo semestre, já começamos a ver o segundo semestre desse ano. E eu queria que você pensasse, o que aconteceu de bom, como que tem sido a sua vida, como que tem sido a sua trajetória até aqui. E muitos de nós, às vezes, ao fazermos essa retrospectiva, nós vamos pensar assim, nada mudou. E às vezes você, parando para pensar, vai olhar para trás e ver que no último ano você orou por uma causa e não obteve resposta. Talvez você estava orando por muito tempo para receber algo de Deus e você não recebeu. Talvez você tenha lutado para conseguir fazer uma faculdade e não conseguiu. Ou talvez tenha tentado fazer diversas coisas, mas foram tentativas frustradas de executar tal plano, executar aquilo que você talvez tenha planejado. E talvez, por ter tentado ir para frente com alguns projetos, com algumas coisas, você tenha talvez desanimado, desistido. E desistir, meu irmão, tem sido uma marca muito forte dessa geração pós-moderna. Porque as pessoas hoje em dia, muitos de nós, vamos nos colocar, obviamente, muitos de nós não estamos mais com tanta disposição para lutar por algo. Vamos ver também um exemplo muito prático e muito atual aqui no nosso meio, no meio cristão, é o índice de divórcio, por exemplo. O índice de divórcio no meio cristão tem subido demais. A gente fala isso porque a gente vê casos de perto, casos também de longe, e entre os pastores a gente vai ver que muitos casamentos estão sendo destruídos porque as pessoas não estão mais com disposição em lutar para fazer dar certo aquela relação. As pessoas não lutam mais, não têm mais disposição para lutar para que uma amizade venha a permanecer, ou até mesmo lutar por conta dos seus sonhos. Tem projetos, tem sonhos, mas porque teve várias tentativas frustradas, talvez as pessoas já não querem mais lutar, já não querem mais cursar aquele curso, não querem fazer mais aquele curso, enfim. Cada um aqui sabe o que você tem lutado, talvez tenha desistido
em algum momento tenha desistido de lutar. Eu vim aqui nessa noite para dizer para cada um de vocês, baseado no texto que nós vamos expor agora, é que Deus está nos chamando nessa noite a tentarmos mais uma vez. A tentarmos mais uma vez, porque vocês vão ver o motivo pelo qual nós vamos falar sobre isso, de tentarmos mais uma vez. E meu irmão, falando de casamento, é muito real isso. Nós não queremos mais, há uma incompatibilidade, há algumas brigas ou outras, e a gente quer, qual é a primeira reação? Vou chutar o balde. Não quero mais saber. Eu estava brincando de manhã, que a gente tem vontade de matar nossas esposas, não temos, irmãos? Às vezes. Nós temos. Por quê? Eu brinco com a Renata, vontade de divorciar? Não, nenhuma. Mas de matar, às vezes, a gente tem. Porque a gente fica nervoso. Agora eu estava brincando de manhã também, fiquei pensando, essa TPM não é de Deus, não. Essa TPM não é de Deus. A gente tem vontade, as mulheres têm vontade de matar os maridos às vezes também, no nervoso, mas a gente está aqui, perseverando, amém, irmãos? Vamos perseverar até o final, filho. Até o final a gente vai vencer isso daí, em nome de Jesus. Quando chegar lá na eternidade, vou falar com Adão, por causa de Adão, que essas coisas estão acontecendo aqui na terra, não é isso? Estou brincando. Mas, meu irmão, a gente precisa perseverar. A gente tem que parar de desistir. Né? E vamos ler o texto, o que esse texto que nós estamos propondo nessa noite vai nos falar sobre isso. Lucas capítulo 5. Se você está aqui nessa noite, desistiu de viver o milagre, desistiu de viver a mudança, desistiu de experimentar a libertação, desistiu de experimentar e viver, receber a resposta de Deus, o Senhor está te dizendo nessa noite, tente mais uma vez, tente outra vez, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, amém? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, vai nos contar o seguinte: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão Pedro: não tenha medo, não temas. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí. Esse texto está nos contando a história de um grupo de pescadores que passaram a noite inteira tentando pescar. Algo que a gente precisa falar aqui é que esses caras, eles não estavam pescando por diversão, eles não estavam pescando por hobby, eles estavam pescando porque aqueles peixes, o que eles estavam fazendo era o trabalho deles. Nós vamos ver no final dos versículos que nós lemos aqui, que eles eram sócios, ou seja, é como se eles tivessem uma empresa de pesca, e eles precisavam daqueles peixes, eles trabalhavam com isso, precisavam daqueles peixes para o sustento das suas respectivas famílias, para o sustento daquela empresa. Então, era algo de suma importância. E nós sabemos, meu irmão, que quando falta grana,
para sustentarmos a nossa casa, ou quando falta grana para pagar aquele boleto altíssimo da sua empresa, isso mexe com o seu emocional, isso mexe com o nosso emocional. Então aqueles caras tinham tentado uma noite toda pescar e não pescaram nada. Pescaram nada. Então eu fico imaginando como que estava o emocional daquelas pessoas. Pois um dia de trabalho você perde. Um dia de você ter se dedicado a tentar ganhar algo e não conseguir. Não sei como que está o cenário da sua vida aqui nessa noite. Eu não sei se você está tentando algo em oração, em busca ao Senhor, até mesmo algo material. Às vezes você está trabalhando para conseguir alcançar algum objetivo e você não consegue alcançar esse objetivo. Talvez você olha e está muito distante. Talvez você está aqui nessa noite orando pela conversão de alguém da sua família e não consegue obter resposta. Talvez você está clamando ao Senhor por uma resposta de Deus em alguma determinada área da sua vida e você talvez possa estar se sentindo frustrado. Poxa, eu estou entra ano e sai ano, nada muda. Para aqueles homens foi uma noite inteira, mas essa noite inteira deles pode ser anos de oração sua, pode ser semanas de oração sua, meses de oração sua, ou busca intensa por alcançar algo, e com certeza o sentimento, a frustração, a decepção deve ter acometido o seu coração. Mas nós vamos trabalhar nessa noite para que você venha sair daqui, tentando outra vez, porque nós vamos entender esse texto, o que esse texto está nos dizendo. Então, a primeira coisa que acontece, nós vamos ver a partir do versículo 2, o texto vai nos contar que esses homens, que haviam trabalhado uma noite inteira para conseguir o sustento deles, eles estavam, os barcos estavam vazios à beira da praia, e esses homens, no versículo 2, vai nos contar o texto, que eles estavam lavando as suas redes. Lavar as redes para um pescador significa o quê? Eu desisto. Ele estava pegando as redes, lavando aquelas redes, para guardar aquelas redes, porque o mar não está para peixe. Não adianta eu tentar mais, porque eu não vou conseguir. Não adianta eu insistir em oração nessa causa, porque a resposta não vai vir. Não adianta mais eu orar e buscar ao Senhor, até mesmo tentar fazer isso ou aquilo. E você que está aqui, está ouvindo, você sabe qual foi o motivo pelo qual já te fez pensar dessa forma. Não vou orar mais, eu não vou buscar mais, eu não vou mais insistir, porque não vai dar certo. E era esse o sentimento que esses caras estavam tendo. Porque eles estavam lavando as redes para guardar, porque não iam tentar mais. Não vou tentar porque não vai dar certo. Talvez você está aqui nessa noite, nem lavando as redes você está mais. Talvez você já vendeu as suas redes, já passou a rede para frente, já tentou apagar da sua memória a luta, a causa, a oração que você fez por tantos anos para conseguir, porque já desistiu. Já tomou conta aquele sentimento de eu não aguento mais. Eu não aguento mais orar, eu não aguento mais clamar pelo mesmo motivo. Chega, vou lavar as redes e vou vender, vou passar para frente. Essa é a situação em que Jesus se encontra com esses caras. E aí começa a história, começa a mudar o cenário sem que eles percebam. O que acontece? Jesus vai, esses caras estavam lá, pensa comigo, viaja comigo. Estavam pensando, tristes, desanimados, uma noite perdida. Jesus pega e fala assim, pega esse barco, afasta um pouquinho da praia, e Jesus entra no barco. E o texto vai nos contar que Jesus começa a ensinar as multidões e aqueles discípulos, aqueles homens. Ele começa a ensinar. Meu irmão, para a gente começar a experimentar o sobrenatural, o milagre de Deus, a provisão de Deus, Jesus ele precisa entrar no barco da nossa vida. Então o texto começa nos contando, ele estava lavando as redes, Jesus vai e entra naquele barco vazio, que eles haviam deixado na beira da praia. Muitos de nós queremos viver o milagre de Deus, mas nós não queremos o Deus do milagre. Muitos de nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. E aí nós tomamos
nós tomamos as nossas decisões, vivemos a nossa vida de acordo com as nossas vontades e não perguntamos qual que é o propósito de Deus, se isso que eu estou fazendo, esse rumo que eu estou tomando na minha vida, é a vontade de Deus para mim? Qual foi a última vez que ao tomar uma decisão você pensou, o que Jesus faria no meu lugar? Uma indicação literária para vocês, um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Você não pode passar dessa vida para outra na eternidade sem ler esse livro. Pastor Jonas Madureira que fala isso. O autor desse livro, já contei isso para vocês, eu acho. O autor desse livro, ele fez um trabalho na sua igreja, não sei se foi durante 30 dias, eu não sei. Ele fez um desafio para a igreja dele, para todas as decisões que aquelas pessoas, daquela comunidade de fé. Tipo, decisão simples, no dia a dia. Antes de tomar aquela decisão, as pessoas iam perguntar, no meu lugar, o que Jesus faria? O nome do livro é Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Decisões simples. Às vezes, se uma mulher brigou com você, você vai respirar. Qual que seria a reação de Jesus aqui? Alguém brigou com você no trânsito, qual que seria a reação de Jesus aqui? Meu irmão, ele conta no livro que eles viveram um avivamento naquela igreja, foi transformador para aquela comunidade de fé, porque em todas as atitudes eles iam analisar qual que era o comportamento de Jesus, o que Jesus faria, qual que era o desejo dele aqui para mim, porque agirmos como Jesus, andarmos como Jesus, é o propósito de Deus para nós. Porque nós já falamos sobre isso aqui na Lagoinha Osasco, que o propósito de Deus para cada um de nós não foi nos transformar em pessoas bem-sucedidas, em pessoas famosas, em pessoas ricas. Nós sabemos que a palavra nos contar que as bênçãos delas nos acompanham, mas o propósito de Deus, como Romanos 8 vai nos contar, o propósito de Deus é ter nos resgatado do lamaçal de pecado, é para nos transformar à imagem de Jesus. O propósito de Deus de ter tirado do lamaçal de pecado não foi para te deixar confortável, foi para te transformar à imagem e semelhança do seu único filho, do seu filho unigênito, aleluia. Você entendeu? Esse foi o propósito de Deus para você, crente. C.S. Lewis escreveu certa vez, se você está procurando uma religião que te deixe confortável, eu não vou te indicar o cristianismo. Porque o cristianismo não é para te deixar confortável. Nós nos frustramos muito aqui, porque nós estamos com o nosso coração aqui, e esquecemos que nós somos estrangeiros. Nós não somos daqui. Temos que viver, vai nos dar qualidade de vida aqui, amém. Vamos nos cuidar, vamos trabalhar, vamos implantar o reino de Deus. Mas entendendo com a perspectiva de que em breve Ele voltará para nos buscar e passaremos a eternidade com Ele. Então, enquanto nós estivermos aqui, Ele precisa estar no barco da nossa vida. Pare de tomar as decisões por você. E tome as decisões baseadas na vontade dEle, no que a palavra dEle diz. Então, quando começa o cenário mudar a vida daqueles caras, é quando Jesus entra no barco. Segundo ponto que eu quero destacar nesse texto, que vai nos contar, a partir do versículo 3, acho que é isso. Versículo 3 ele vai dizer, entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Então, para vivermos o sobrenatural de Deus, Jesus precisa entrar no barco da nossa vida. E ao entrar no barco, o que Jesus começa a fazer? Começa a ensinar. Ele começa a pregar para aquelas pessoas. Imagina esses caras frustrados, depois de uma noite de trabalho. Frustrados por não terem alcançado o objetivo deles. O mar não estava para peixe. Agora eu vou parar para escutar Jesus. Imagina Jesus com a voz mansa. Eu fico imaginando ele com a voz mansa, tipo o pastor Márcio Valadão. Ô filho, senta aí. Quando nós estamos frustrados e decepcionados, nós colocamos a culpa em Deus às vezes, quando as coisas não acontecem. E nós não paramos para ouvir a sua voz. Porque nós estamos distraídos com a decepção. Estamos distraídos com a frustração. E aí Jesus, ao entrar no barco daqueles caras, ele começa a ensinar. Ele começa a pregar.
Sabe por quê? Porque o que alimenta o crente de fé é palavra. O que traz esperança para o crente é palavra. O que traz paz para o crente é palavra. Nós falamos aqui, nós sabemos, irmão, que nós temos algo preciosíssimo em nossas mãos, que muitas nações não têm o privilégio que nós temos de acessar isso aqui, a qualquer momento. Obviamente que nós sabemos que esse livro aqui, papel, não faz nada, falamos disso no Salmo 91, amém? Você fechou o Salmo 91 lá, crente? Isso aqui é só folha, mas o material que está aqui dentro é poderosíssimo. Isso aqui, ao ler esse texto, ao deixar esse texto penetrar dentro do nosso coração, isso aqui é transformador. E Jesus estava ensinando isso para eles, eu entrei no barco da sua vida, agora escute a palavra, porque é através da palavra que o seu coração vai ser cheio de fé. Está faltando fé para você acreditar de que dias melhores podem acontecer, meu irmão? Vá para a palavra. Às vezes, só que no momento da palavra nós estamos distraídos, nós estamos no celular, nós estamos andando, pensando em tudo que está acontecendo por aí. Meu irmão, nós precisamos da palavra. E esse trecho do texto, em que Jesus começa a ensinar, a lançar a palavra sobre aquelas pessoas, me fez lembrar de Ezequiel. Profeta Ezequiel e o vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos representavam soldados que tinham lutado numa batalha e tinham morrido no meio do campo de batalha. Aquele vale de ossos secos vai nos mostrar pessoas lutando numa vida, lutando por uma causa e não conseguiram permanecer vivos. E a visão que Ezequiel tem eram de ossos, e ossos secos. Não havia ali tendões, não havia ali músculo, não havia nada. Havia somente ossos secos. E o que trouxe de volta à vida aqueles ossos? O texto vai nos contar que Deus manda Ezequiel profetizar aquele vale. Aí eu fico pensando, eu vou pregar para morto, para osso seco? Talvez eu estou aqui hoje, nessa noite, pregando para osso seco. Pessoas que já não conseguem mais ter esperança para dias melhores. Pessoas que já lutaram e morreram no campo de batalha e foram abandonados no campo de batalha e viraram ossos secos espirituais. Mas o texto vai nos contar que Ezequiel começa a profetizar e a pregar. Pregar o quê? A palavra. E daqueles ossos começaram a nascer tendões, começaram a nascer músculos, e os ossos começaram a se mexer à medida em que a palavra era pregada e o Espírito era derramado sobre aquele lugar. Você pode dizer amém por isso? A palavra é o que vai transformar a sua vida, meu irmão. A palavra que vai encher o seu coração de fé. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vem e nos fere e ao mesmo tempo ela traz cura, restauração e esperança ao coração sem esperança. Meu irmão, se você está precisando de fé, vai para a palavra. Se você está precisando de esperança, escute aquilo que Deus está dizendo para você através do quê? Da palavra. Mas nós queremos encher o nosso coração de fé e de esperança, indo atrás de pessoas, do que um profeta tem para nos dizer, meu irmão, a palavra já está aqui, você tem livre acesso. E outra coisa, crente, a própria palavra vai nos dizer que o véu foi rasgado, e o nosso intermediador, aquele que realmente vai intermediar esse relacionamento é o próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo que mora em você. Se você é crente, você sabe. Nós somos monoteístas, mas acreditamos que esse único Deus é apresentado para nós em 3 pessoas com a mesma essência, e a pessoa do Espírito Santo, o próprio Deus escolheu morar em mim e em você, pecadores, pessoas ruins, que para a glória de Deus são transformados em pessoas boas e cheias do Espírito Santo de Deus. E meu irmão, então o próprio Deus, ao você ler o texto, ao lermos o texto sagrado, você pode dizer assim, não entendo nada. Como que eu vou encher meu coração de fé que eu não consigo entender, meu irmão? Acontece algo sobrenatural quando nós lemos esse texto aqui. Sabe o que é? Que muitos chamam
de revelação. Li esse texto e tive uma revelação do texto. Não, esquece isso. Você não tem revelação do texto. Sabe por quê? Porque isso aqui é a própria revelação. Isso aqui já é a revelação do que Deus queria revelar para você. O que acontece comigo e com você quando nós lemos o texto é a iluminação do Espírito Santo. O próprio Deus que habita dentro de cada um de nós ilumina o texto sagrado e conseguimos entender e colocar em prática o que está escrito aqui. E o próprio Espírito ilumina o seu pensamento, o seu entendimento para compreender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Há muitas pessoas com seus relacionamentos com Deus acabados porque não conseguem se apegar à palavra. Não querem saber da palavra. Foi por isso que nós trouxemos o Seminário Teológico Carisma para cá. Porque nós vamos ser uma igreja que ama a palavra. Uma igreja onde a palavra ela é prioridade aqui. Que nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina humana. Nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina de pastor, nem minha, meu irmão. Já falei isso para vocês. Tudo que eu pregar aqui, se não estiver no texto, vem falar comigo. Porque isso aqui é prioridade, isso aqui é o centro, a palavra, o que Deus mandou a gente fazer, é o que nós vamos fazer. Você pode dizer amém? Então nós não vamos ser mais uma igreja nessa cidade. Nós vamos ser uma igreja que valoriza a palavra, onde Cristo é o centro. Homem nenhum é o centro de nada, meu irmão. O centro do universo, Jesus. Você quer fé? Vai para a palavra. Você quer esperança? Escute a palavra. Versículo 4, versículo 5, segue comigo aí. Versículo 4 tenta nos dizer, quando terminou de falar, Jesus pega e diz assim para Simão Pedro: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Aí todo mundo sabe que o temperamento de Pedro não era um dos mais fáceis. Nós vamos saber, a Escritura vai nos dizer que Pedro era um cara bem turrão, um ogro, bem difícil. Aí eu fico imaginando, falei com o pessoal da manhã aqui, vamos imaginar comigo Jesus com sua voz mansa. Ô Pedro, sabe aquela rede que você estava lavando lá que você tinha desistido? Pega aquela rede e joga de novo. Aí eu fico imaginando o temperamento sanguíneo do cara. Você está de brincadeira comigo, Jesus? Eu vou jogar a rede para quê? Eu sou expert. Às vezes essa é a sua resposta para Deus, quando Deus manda você tentar de novo. Eu tenho 30 anos de crente. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou orando, estou dando meu dízimo, estou frequentando na igreja, estou trabalhando na igreja, e estou orando, não está acontecendo, não vai acontecer. Aí eu fico imaginando esse cara, especialista em pesca. Era o trabalho dele. Você está de brincadeira comigo, eu vou jogar de novo, passei a noite inteira, Jesus. Isso não está na Bíblia não, tá, gente? É o que eu estou falando. Estou imaginando, tá? Você está de brincadeira comigo? Pô, estou aqui cansado, estou morto, parei para te ouvir. E às vezes essa é a nossa reação. Quando Deus te manda fazer algo, você fala, Jesus, não, orar de novo por isso. Orar de novo para o fulano, está conversando com o fulano. Deus está falando aí, crente. Orar de novo. Eu estou orando já há anos. Não vai mudar. Não tem jeito. E lembra que nós falamos semana passada? Que aquele ditado lá, pau que nasce torto, fica torto? Não, esse ditado para Deus não. Porque quando passa pela mão do carpinteiro muda. Não só as pessoas são transformadas por ele. A pessoa nasce de um jeito, ele transforma. Isso aí não vai, esse ditado não vale para Deus não. Mas em situações da mesma forma. Às vezes o nosso olhar humano, eu estou olhando lá, não vai dar certo. Eu já tentei de todas as maneiras. Não tem como. O mar não está para peixe. Qual foi a resposta de Pedro para ele? Eu fico imaginando porque a gente faria isso. Olha o versículo 5. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Está vendo? A reação dele, ó. Pô, se jogar essa rede, não vai dar certo. Olha que ele continua falando aqui. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente.
Algumas versões vão estar escrito assim: mas sob a tua palavra eu vou lançar novamente. Eu sei que o mar não está para peixe. Todas as minhas tentativas foram frustradas. Eu já orei, jejuei, fiz campanha, fui no monte, fiz tudo. Tentei de tudo. Eu sei que não vai dar certo. Eu sei porque eu já conheço esse território. Mas, como eu trabalhei a noite inteira, eu tentei, do meu jeito não foi. Pedro está dizendo, mas sob a tua palavra, sob o seu direcionamento, o que o Senhor está mandando eu fazer, eu vou jogar novamente. Jesus está te dizendo nessa noite, tente outra vez. Por mais que todas as suas tentativas tenham sido frustradas até aqui, tente outra vez. Sabe por quê? Porque você pode ter tentado da sua maneira, mas Ele sabe o local certo para jogar a rede, Ele sabe a data certa para jogar a rede, e Ele sabe quando é para jogar a rede. Como é para jogar essa rede. Tente outra vez. E aquele cara obedece. Eu acho que não vai dar certo. Mas sob a sua palavra, sob a sua direção, eu vou jogar. Eu acho que pode, não, acho que não vai dar certo. Eu sei como que funciona. A arte de orar por causas impossíveis, eu sei. Mas sob a sua palavra eu vou jogar. Olha o que acontece. Versículo 6. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Lançaram a rede sobre a palavra de Deus e sobre a palavra de Jesus e algo que não tinha acontecido durante uma noite toda de trabalho. Uma noite toda de insistência. Lançando sobre a palavra de Jesus, algo sobrenatural aconteceu. O texto está nos dizendo que eles começaram a pegar tantos peixes que as redes começaram a rasgar. Porque eles foram direcionados pela palavra. Além de começarem a rasgar as redes, versículo 7 vai nos dizer o seguinte: então eles começaram a pedir ajuda aos companheiros que estavam no outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus chegar para a sua vida, Ele não ficará só sobre você. Mas Ele vai transbordar, que vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família, vai alcançar todos aqueles que estão perto de você. Vai ser transbordante, vai ser mais do que abundante, porque o texto sagrado vai nos contar que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Meu irmão, quando nós lançamos a rede no lugar certo, na hora certa, sob a direção do próprio Deus, não tem como dar errado. Se nós levarmos a nossa vida do nosso jeito, pegarmos o nosso barco e irmos para qualquer lugar e de qualquer maneira, as coisas não irão dar certo. Não vai acontecer, mas se você quiser viver e experimentar o sobrenatural de Deus, meu irmão, deixe Ele entrar no barco da sua vida, escute a palavra, viva a palavra, abra o seu coração para essa palavra e a pesca será maravilhosa. O sobrenatural de Deus vai acontecer, talvez que anos de oração, anos de busca, você vai conseguir receber a resposta imediata se Jesus estiver no barco da sua vida e se a palavra for valorizada por você. A bênção estará sobre você e sobre a sua casa. Porque eles começaram a encher o outro barco e o barco estava praticamente transbordando, quase afundando. Versículo 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido,
Ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Quando nós vivemos com Jesus no barco, valorizamos a palavra, andamos segundo a palavra, nós conseguimos enfrentar a realidade de quem nós somos diante da grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Porque imediatamente, quando o milagre aconteceu, Pedro ele se viu como um pecador que não era digno de estar perto do seu mestre. Quando nós deixamos Jesus entrar no barco da nossa vida e vivemos sob a palavra dele, nós de fato sabemos quem nós somos. Não há mais crise de identidade, porque eu estou diante de um Deus Todo-Poderoso. Eu me vejo como um pecador que não tem condições de estar perto, mas algo aconteceu há mais de 2000 anos atrás que me permite agora estar perto desse Deus Todo-Poderoso, que foi uma vítima voluntária se entregando numa cruz para nos dar o direito de estar perto e caminhar de perto com esse Deus. E aí imediatamente ele cai de joelho: o Senhor é puro demais, o Senhor é poderoso demais, fica longe, afasta de mim porque eu sou um pecador. E Jesus fala para ele o quê, meu irmão? Versículo 10, a partir do versículo 10, Jesus respondeu a Simão: não temas, não tenha medo da realidade de quem você é, porque eu te transformo. Eu vou te justificar, que aqui a justificação não tinha acontecido. Mas para nós, nessa noite, o preço já foi pago. Não precisamos ter medo. É só deixar Jesus entrar no barco. Valorizarmos a palavra, que as coisas acontecerão. O texto vai nos contar que Pedro... Lembra que no início da mensagem eu falei para vocês que aquilo era o sustento daqueles caras? Eles eram sócios. Deveriam estar felizes da vida. Muito peixe, muito peixe. Agora vai bombar a empresa. O texto vai finalizar dizendo que Pedro largou tudo aquilo e seguiu Jesus. Quando nós entendemos quão grande amor e como é precioso seguirmos a esse Jesus, tudo o que Ele pode nos dar, tudo que nós temos, vira esterco, assim como o apóstolo Paulo disse em Filipenses. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele vai dizer que o fato dele ser da tribo de Benjamim, o fato dele ser fariseu dos fariseus, ter estudado nos melhores lugares, ter sido um cara top, ele pega tudo isso que ele tem, que ele apegava como precioso para ele. Tudo isso é esterco, comparado com o privilégio de poder ganhar a Cristo, de poder seguir a Cristo. Quando nós deixamos Jesus entrar no barco, quando nós seguimos a sua palavra, o milagre acontece, o sobrenatural acontece, e a nossa primeira reação, e a mais correta, é fazer o que esse cara fez. Gente, diante desse milagre, diante de tudo isso que está acontecendo, eu vou largar tudo, nada mais importa. Eu vou seguir a Jesus. Meu irmão, tente de novo. Tente outra vez. O milagre vai acontecer. A pesca vai ser maravilhosa. A sua casa também irá usufruir da bênção que você receberá. Mas deixe ele entrar no barco. Ame a palavra e viva a palavra. E a sua única reação mediante ao milagre que ele vai operar na sua vida é seguir a Jesus, assim como esse homem fez, como esses homens fizeram. Meu irmão, a frustração tinha chegado numa noite, mas a alegria veio ao amanhecer.
E Ele é um Deus que Ele promete tudo aquilo que Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Ele prometeu que estaria comigo, com você, até a volta de Jesus. Todos os dias, até o século ser consumado. E Ele deixou o Espírito Santo. Ele prometeu para nós que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele nos prometeu que deixaria o Consolador nos tempos de angústia, e nós temos o Consolador nos consolando o tempo todo. E Ele prometeu que se nós nos mantermos fiéis a Ele, nós nos assentaremos com Ele nas regiões celestiais. Ele cumpre aquilo que Ele promete. E se Ele está te mandando tentar de novo, jogar novamente a rede, é porque a pesca vai ser boa. É porque algo vai acontecer. Mas para que algo aconteça, o que você precisa? Jesus no barco e de palavra. Jesus no barco e de palavra. Vamos ficar de pé?